20ª sessão ordinária, Turvo, 7 de julho de 2025. Boa noite a todos. Quero agradecer e cumprimentar os senhores vereadores e as senhoras vereadoras, todos que se fazem presentes nesta casa, nesta noite, e aos que nos acompanham através da TV Câmara. Quero dar uma boa noite especial aí ao Motoclube, né? Os pantaneiros que estão aqui em massa, para a gente depois fazer o convite aí, para o próximo domingo aí, da largada aí, dessa importante trilha de moto, né? Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Consulto, senhores vereadores, se todos tiveram acesso à ata da 19ª sessão ordinária. Coloco em votação a ata da 19ª sessão ordinária, realizada em 30 de junho de 2025, às 19 horas. Quem for a favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Ata aprovada por unanimidade. Eu convido para fazer parte aqui da mesa, né? José Luiz Besbate, presidente aqui do hospital, e também ao diretor, me corrija se eu estiver errado, o Evandro. Peço que façam parte aqui da nossa mesa. Agora sim, então vamos para o expediente da sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 15 de 2025. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar a retirada do projeto de lei número 18, que dispõe sobre a autorização do Poder Executivo Municipal a doar imóvel de propriedade do município. A presente solicitação se faz necessária para que sejam realizadas diligências para adequação da documentação que compõe o referido projeto. Realizadas as alterações pertinentes, o projeto será reencaminhado para que seja submetido à deliberação e votação pelos nobres vereadores dessa casa. Atenciosamente, Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 16 de 2025. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho, através da presente, encaminhar os seguintes projetos de leis para essa Casa Legislativa para apreciação e votação. Projeto de lei número 21, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de comodato, permissão de uso com comodante que especifique e dá as providências. Projeto de lei número 22, autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de comodato, permissão de uso com comodante, que especifique e dá as providências. Atenciosamente, Heriberto Afonso Schmidt, presidente municipal. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 21, 2025. Artigo 1º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar contrato de comodato, permissão de uso com Celso Fávaro, brasileiro, casado, agricultor, conforme matrícula 27.511, do cartório de registro de imóveis da comarca de Turvo, consistente em uma área de 1.000 metros quadrados, com dimensões de 25 por 40, conforme o mapa anexo. A finalidade da permissão do uso correspondente
a construção de um poço artesiano que abastecerá a comunidade com água própria para consumo. Ficam autorizados investimentos necessários à execução do projeto, consistente nas adaptações e instalações de equipamentos próprios à finalidade. Fica autorizada a contratação por 5 anos, prorrogável por igual período. Heriberto Afonso Schmidt, Prefeito Municipal. Encaminho o referido projeto de lei à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Orçamento, Finanças, Contas Públicas e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 22, 2025. Artigo 1º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar contrato de comodato, permissão de uso, com Valdinei Bis, de uma fração do imóvel matrícula 3062 do cartório de registro de imóveis dessa comarca, consistente em uma área de 50 metros quadrados, com dimensões de 10 por 5, conforme o mapa anexo. A finalidade da permissão e uso corresponde à contratação de um poço artesiano com encanamento, que abastecerá a comunidade com água própria para consumo. Ficam autorizados os investimentos necessários à execução do projeto, consistente nas adaptações e instalações de equipamentos próprios à finalidade. Fica autorizada a contratação por 5 anos, prorrogável por igual período. Heriberto Afonso Schmidt, Prefeito Municipal. Encaminho o referido projeto de lei à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, à Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas e também à Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social. Agora eu peço ao secretário, que faça a leitura da resposta referente à moção número 03, 2025. Ela fugiu da minha mesa. E às vezes... Faz favor, eu faço a leitura desse aqui. Posso ler essa mensagem, então? Não, pode fazer. Tá aqui. Achando. Tá grudada. Quando a gente faz ao vivo acontece, mas dá tudo certo no final das contas. Em resposta à moção 03, instalação Hospital Sara. Agradecemos o interesse manifesto por essa Casa Legislativa na instalação de uma unidade de rede Sara de hospitais de reabilitação no estado de Santa Catarina. Cabe-nos informá-los que a rede Sara foi criada pela Lei nº 8.246 de 1991, com o objetivo de prestar assistência médica qualificada e gratuita a todos os níveis da população brasileira e de desenvolver atividades educacionais e de pesquisa no campo da saúde, em cooperação com o poder público. Seus recursos provêm unicamente e exclusivamente do orçamento da União, executados pelo Fundo Nacional de Saúde, gestor financeiro dos recursos destinados à área da saúde. A União é signatária de um contrato de gestão com a Rede Sara, que se responsabiliza por cumprir prazos, metas e indicadores estabelecidos por um plano de trabalho anual. Desta forma, toda a relação com o poder público ocorre em âmbito federal, como definido pela lei que criou a instituição. E qualquer tratativa relacionada à sua expansão deve igualmente ser realizada em âmbito federal. Recentemente, tivemos uma decisão da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão da Rede Sara, comissão interministerial criada para acompanhar o contrato de gestão, que dispôs acerca da solicitação de implantação de uma unidade em Mato Grosso, conforme transcrição abaixo. Quanto à proposta de parlamentares para a abertura de nova unidade da Rede Sara em Cuiabá, Mato Grosso, os membros da comissão manifestaram que não há objeções quanto à expansão da rede física do Sara no país, especialmente em outros estados da federação que não dispõem dessas unidades. Contudo, pontuaram que, para a implantação de novos
estabelecimentos é imprescindível que se realize análise técnica e estratégica, tendo como base o planejamento e a viabilidade orçamentária para a sua implantação e manutenção, bem como atenda aos pré-requisitos legais que prevêem a forma de alteração do contrato de gestão, as necessidades sociais e epidemiológicas dos territórios e a realização local de disponibilização de recursos humanos e financeiros necessários para o funcionamento da unidade. A análise também deve ponderar sobre os recursos já disponíveis no Sistema Único de Saúde, SUS, para atenção à saúde da população local. Assim, os membros da comissão concluíram que, neste momento, não há possibilidade de implantação da unidade solicitada e propuseram como estratégia a oferta de iniciativas de formação e qualificação de profissionais de reabilitação da rede de cuidados a pessoas com deficiência do Estado, com o apoio da Rede Sara, visando fortalecer a rede de atenção à saúde e assistência prestadas pelos estabelecimentos de saúde existentes. A Rede Sara não dispõe de recursos financeiros para implantar uma nova unidade, nem para manter seus custeios, recursos humanos e materiais necessários. Diante disso, se coloca à disposição para auxiliar o Estado de Santa Catarina na formação e qualificação de profissionais de reabilitação em consonância com a decisão acima transcrita. Então, essa foi uma moção de autoria de todos os senhores vereadores dessa casa, solicitando então a implantação do Hospital Sara no Estado de Santa Catarina. Então, veio a resposta, infelizmente, falta de recursos. Agora sim, vamos começar. Pode ser? Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem número 17, 2025. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar a retirada de pauta do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 11, que autoriza o município de Turvo a transferir recursos financeiros mediante parceria a ser firmada com a entidade que especifique e dá as providências. A presente solicitação tem por objetivo permitir que o Poder Executivo realize uma análise técnica mais aprofundada quanto à constitucionalidade e à legalidade das matérias, a fim de assegurar o pleno atendimento aos princípios constitucionais vigentes. Heriberto Afonso Schmidt, Prefeito Municipal. Projetos na comissão. Projeto de lei do Executivo número 11, 2025. Também tem o projeto de lei do Executivo número 19, 2025. Também temos o projeto do Executivo número 20, 2025. E também o projeto de lei do Legislativo número 5, 2025. O projeto de lei número 11, senhor presidente, foi retirado através da mensagem número 17. Ok. O projeto 15, os demais projetos foram todos aprovados e vai para a sessão ordinária de votação na próxima sessão do dia 14. Ok, positivo e operante. Então ficou o projeto 15 e 16 na ordem do dia. Ok. Ordem do dia, então, coloco em discussão o projeto de lei do Executivo número 15, 2025. Altera dispositivos da Lei Complementar número 09, 2011 e dá as providências. O cargo de médico veterinário, constante no anexo 1, quadro de cargos e vagas do servidor público desse município, da Lei número 09, 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Código ANS 100, cargo médico veterinário, número de vagas 1, carga horária 40 horas, local de atuação, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, vencimento R$ 5.617,48. Heriberto Afonso Schmidt, Prefeito Municipal. Só para completar, projeto de lei com parecer favorável das comissões competentes, aprovado por unanimidade na votação do dia 30/6. Então, coloco segunda votação, projeto de lei do Executivo número 15, 2025. Quem for a favor, permaneça como estão.
Os contrários se manifestem. Projeto de Lei do Executivo número 15/2025, aprovado por unanimidade. Coloco agora em discussão o projeto de lei do Executivo número 16/2025. Também com parecer favorável das comissões competentes e sem emendas, aprovado por unanimidade na sessão do dia 30/6, autoriza o município de Turvo a transferir recursos financeiros mediante parceria a ser firmada com a entidade que especifique das providências. Fica autorizado o município de Turvo a proceder à transferência de recursos até o limite de R$ 35 mil para a Associação Moto Clube Os Pantaneiros, mediante parceria a ser firmada em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, objetivando a realização de encontro de motociclistas nesse município. O valor a ser transferido e demais critérios serão definidos no plano de trabalho e no termo de fomento, conforme com a conveniência e disponibilidade orçamentária e financeira do município. Heriberto Afonso Schmidt, prefeito municipal. Coloco então em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 16/2025. Quem for a favor permaneça como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei do Executivo número 16/2025, aprovado por unanimidade em segunda votação. Coloco agora em discussão a indicação número 17/2025. Indicação de autoria dos senhores vereadores e vereadora Alessandra Manente Burgo, Cláudio Bernardino Januário, Renata Pacheco Ribeiro, Rogério D'Agostin e Ivonir Arcado. Solicitam do Executivo Municipal que seja fornecido kits de alimentação para os pacientes do SUS e seus acompanhantes em viagens para tratamento fora do município. O pedido formulado nessa indicação reverte de caráter essencial para os pacientes e seus acompanhantes que realizam tratamento ou que irão realizar consultas médicas e exames fora do município, por vezes passando o dia todo fora de casa, e não possuem condições financeiras para custear a própria alimentação da viagem. Deste modo, requer-se que a Prefeitura forneça um kit de alimentação, lanche, para os pacientes e seus acompanhantes que sejam carentes e que se desloquem com os veículos da Secretaria de Saúde. Sala de Sessões, 23 de junho de 2025. Coloco em votação única a indicação número 17/2025. Quem for a favor permaneça como estão, os contrários se manifestem. Indicação número 17/2025, aprovado por unanimidade em votação única. Agora então vamos ao uso da palavra, né? Então agora vamos ao uso da palavra, né? O José Luiz Besbate vai fazer a abertura pelo que ele havia me comentado. Em seguida, o diretor Evandro. Aí então a palavra está convosco, José Luiz Besbate. E repetindo, né? É sempre um prazer recebê-los aqui. As portas estão sempre abertas, porque temos que sempre lutar pelo nosso hospital e fazer o melhor aí para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso povo turvense. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores e vereadoras, né? Boa noite ao Clube Pantaneiro. Parabéns, o grupo está grande, a união faz a força mesmo, é isso aí. Boa noite aos colegas diretores do hospital, o Dilson que está aí, o Celito Carlessi, o Sidney, o Marcos Angeloni, a Rosane, nossa funcionária lá, a doutora Jânia, a diretora clínica. Boa noite a todos os presentes. Nós viemos aqui hoje falar do hospital e é interessante que a gente fale e preste contas e coloque vocês a par da situação. O Hospital São Sebastião existe há mais de 80 anos. Naquele local lá é 76, mas no Turvo mais de 80. Para servir a comunidade, é filantrópico, não visa lucro e não tem um dono específico, mas serve todos da melhor forma possível. É administrado por uma diretoria voluntária que se preocupa com a manutenção do hospital, com seriedade, honestidade e comprometimento. A diretoria é composta, para vocês saberem, né?
Eu, José Luiz Vesbati, presidente. O primeiro vice é o Renato Luiz Manente. O segundo vice é o Celito Carlesi. O primeiro tesoureiro é o Gustavo Angeloni. O segundo tesoureiro é o Dilcio Scarvelotti. O primeiro secretário é o Rogério Antônio Casagrande Júnior. O segundo secretário é José Marcos Munari Angeloni. O primeiro suplente é Humberto Ronald Grec. E o segundo suplente é a Marité Machado Marcon. Compõe também um conselho fiscal, que é formado pelo presidente Sidney Carlesi. O vice-presidente é o Antenor Manente. O secretário é o Marcelo Manfredini. E os suplentes são o Vinícius Dandolini, a Rosa Carme Manente e o Silvio Rovares. Graças à Associação Irmã Úrsula, ao repasse da Prefeitura e aos atendimentos particulares, conseguimos cobrir o déficit causado pelo SUS. Sabemos no que precisamos melhorar e estamos sempre tentando evoluir. Por isso, iremos estimular a pesquisa de satisfação que já existe no hospital e associação. Tenho certeza de que, tanto no hospital quanto na nossa região, o importante são as pessoas. Sendo assim, queremos mais que ninguém que o hospital continue servindo as pessoas com qualidade. Estamos nesse mundo para evoluir e para servir. Por isso que a gente luta pelo hospital, o recurso tem que estar perto da gente. E é interessante a participação da população, da Câmara de Vereadores, do Poder Público, do povo em geral, porque foi graças à União do Povo, lá em 1942, ou antes disso, que se criou um hospital. Por quê? Para trazer o recurso perto da gente. Eu participo porque eu já senti isso na pele, com minha filha, com meu pai, e aí foram salvos aqui no nosso hospital. Então a gente tem que se unir, porque salve cada vez mais pessoas. Por isso que eu falei da questão do Clube Pantaneiro, essa união é que vai fazer força, que vai fazer o crescimento das entidades. Dito isso, quero passar a palavra ao Evandro, para que ele apresente os números no nosso hospital. Feito, presidente. Obrigado. Muito obrigado, Zé Vesbati. Agora, o diretor Evandro fazer a nossa apresentação aí. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Uma boa noite a todos os presentes aqui nesta casa. O objetivo dessa apresentação, conforme convite feito nesta casa em outra sessão, é repassar informações detalhadas sobre as prestações de conta dos convênios firmados nos anos de 2023 e 2024 entre a Prefeitura Municipal de Turvo e o Hospital São Sebastião de Turvo. Destacando o uso dos recursos públicos, a execução das atividades e o impacto na população. Os convênios firmados entre a Prefeitura de Turvo e o Hospital São Sebastião têm como objeto garantir o atendimento à população em áreas essenciais, principalmente no pronto atendimento, internação e realização de exames. Salientamos que, segundo a Lei 8.080 do SUS, é de responsabilidade do gestor municipal o atendimento ambulatorial e emergencial nas 24 horas do dia. Não havendo possibilidade de efetuar esses atendimentos, poderá firmar convênios com hospitais, clínicas, de preferência, entidades filantrópicas. Os repasses financeiros dos convênios totalizaram, no ano de 2023, um valor global de R$ 750 mil ao ano, sendo repassados R$ 62.500 por mês. E no ano de 2024, o valor de R$ 786.625, sendo repassados R$ 65.468,75 por mês, destinados conforme convênio para custeio e manutenção geral da entidade. Nos convênios realizados nos últimos anos, via termo de fomento, a nossa entidade, como contrapartida, ofertou a realização de 1.944 exames de imagem por ano no nosso centro de imagem. Aqui nós temos 2023. De acordo com o relatório financeiro do convênio, em 2024, o valor repassado foi de R$ 65.468,75. Esse foi o ano de 2023, onde foram realizados 1.593 exames, sendo 561 exames de raio-x, 799 exames de ultrassonografia, 124 exames de endoscopia e 109 exames de colonoscopia.
faltaram, além dos exames realizados, faltaram ainda 288 exames que foram de pessoas que foram agendadas e não compareceram para realizar esses exames. 113 exames de raio-x, 135 exames de ultrassonografia, 18 exames de endoscopia, 6 exames de colonoscopia e faltaram também 10 entrevistas para o exame de colonoscopia. Isso tudo é gasto, né, do erário público. Né? A prefeitura acaba repassando esse valor para o hospital, o paciente não comparece, não realiza esse exame, o hospital tem que pagar os seus custos aos seus profissionais, então é uma perda aí que tem grande para a população, para o hospital e para o município, né? Porque isso já foi pago e já foi realizado. No ano de 2024, nós temos 884 exames realizados, 195 raio-x, 490 ultrassonografia, 68 endoscopias, 60 colonoscopias e 71 entrevistas de colonoscopia. Faltaram 275 pessoas, 84 raio-x, 134 ultrassonografia, 24 endoscopias, 13 colonoscopia e 20 entrevistas. De acordo com o relatório, como eu relatei, o valor repassado mensalmente é de 65.468,75 ao mês, o que representa menos de 1% do valor arrecadado em receitas pelo município. É bom lembrar que aqui a gente fala de uma entidade que fica aberta 24 horas, todos os dias do ano, atendendo a população local e da região. Os valores repassados mensalmente foram destinados a pagamento de folhas e outros gastos do hospital. Todos os gastos foram acompanhados pelo órgão de fiscalização da prefeitura, onde o hospital mensalmente prestou e presta conta dos valores repassados, sendo que as comprovações dos gastos estão disponíveis para consulta na prefeitura, como também no hospital. Com o convênio firmado, o Hospital São Sebastião realizou em 2024, o que a gente apresentou aqui, 1.159 exames, entre eles 273 não compareceram, né? Pode passar, por favor. No ano anterior. Isso. Neste ano, o convênio deu seguimento. De janeiro a maio, nós já realizamos 344 exames, sendo 50 de raio-x, 192 de ultrassonografia, 36 de endoscopia, 31 de colonoscopia. E mesmo assim faltaram 73 pacientes. 19 raio-x, 32 ultrassonografias, 5 endoscopia, na colonoscopia não, e faltaram ainda 17 entrevistas. Próximo. Nós firmamos também, nesse ano de 2025, estamos ofertando via consórcio CISANREC, e já realizamos, até maio, 272 ultrassonografias, 71 tomografias, e 232 mamografias. Foram comentados, é bom repassar aqui também, a parte de recursos, de emendas e outros projetos que o hospital busca sempre junto aos parlamentares, à Secretaria Estadual de Saúde, junto ao Ministério da Saúde, Sersul é uma parceira nossa, né, que está sempre contribuindo com o hospital. Em outras ocasiões, a Câmara de Vereadores, também na época da pandemia, repassou valores para ajudar o hospital. Então, só vou repassar aqui rapidamente um relatório dos recursos que o hospital no ano de 2023 e 2024 conseguiu arrecadar. 100 mil com a deputada Giovana de Sá para custeio, pagamentos de energia, telefone, fornecedores, hospitalistas, médicos. A Sersul contribuiu com 80 mil no ano de 2023 para a gente adequar o hospital no que diz as exigências dos bombeiros para alarmes, sensores de incêndios. O Fórum de Turvo repassou ao hospital R$ 28.248, que a gente utilizou de custeio para uniformes dos funcionários. E a prefeitura repassou via convênio, né, 62.500 por mês, 750 mil valor global no ano, onde o hospital deu de contrapartida 1.944 exames de imagem. No ano de 2024, recebemos R$ 113.786
com 40 centavos do deputado Gessé Lopes, para a compra de equipamento de endoscopia e colonoscopia. Esses equipamentos já foram comprados, está sendo prestado contas e já está sendo utilizados para realizar as cirurgias, né? Os exames. O deputado Gessé Lopes também repassou 100 mil para um equipamento de mesa cirúrgica e foco cirúrgico, que já foram comprados, adquiridos e aprovada a prestação de contas junto ao Estado de Santa Catarina. Já está em uso para realizar as cirurgias do SUS e demais outras cirurgias. O deputado Vampiro repassou 250 mil para o elevador que está sendo instalado no hospital. Nós fizemos junto ao Ministério da Saúde 2 projetos, tá? E foram destinados 200 mil do deputado Gilson Marques e mais 240 mil do deputado Carlos Chiodini, para compra de equipamentos e reposição de outros equipamentos e materiais que a gente precisa no hospital, como monitores, cardioversores, carro térmico para comidas, camas, poltronas, bisturi elétrico, entre outros. Foi repassado em 2024 também 100 mil reais pelo deputado Thiago Zilli para a compra de um aparelho de anestesia, que também já foi comprado, já foi prestado conta e está em uso no hospital para maior segurança dos pacientes em cirurgias. O deputado Thiago Zilli também repassou 1 milhão de reais para custeio, onde isso é compra de medicamentos, material hospitalares, pagamento de oxigênio, sistema de prontuário eletrônico, água, energia, telefones, manutenção de equipamentos e médicos. O deputado Carlos Chiodini, através do prefeito Heriberto Schmitz, repassou 150 mil para custeio, para pagamento de médicos, radiologistas. A Sersul repassou mais 80 mil no ano de 2024 para a instalação de hidrantes no hospital, mais uma exigência dos bombeiros. O hospital recebeu do Lions Internacional, através do Lions Clube de Turvo, um projeto que o hospital promoveu, realizou, né, e levou junto ao Lions de Turvo, foi aprovado. Isso foi encaminhado depois para o Lions Internacional. O hospital deu uma contrapartida nesse repasse de 280 mil para a compra do mamógrafo, para a troca do nosso mamógrafo, que já estava obsoleto, né? E deu uma contrapartida de 25%, o hospital contribuiu. E o projeto foi todo feito pelo hospital e levado e aprovado, e foi feito o repasse, a gente já adquiriu e esse equipamento está em uso, e a gente já está ofertando para o município aquelas mamografias ali que a gente já fez. E a prefeitura repassou no ano passado 785.625, né? Como eu já citei anteriormente, 65.468,75 por mês, com a mesma contrapartida de exames de 1.944 exames de imagem. Nesses 2 anos, em convênio com o município e outros convênios com o Estado, Ministério da Saúde e algumas doações, o hospital arrecadou recursos na ordem de 4.007.659,40 centavos. Pode passar. Aqui eu vou passar uns números do hospital no ano de 2024. Esses foram os atendimentos que nós realizamos no nosso pronto atendimento, né, no setor de urgência e emergência. Tá? Nós realizamos 8.521 atendimentos pela Associação Irmã Úrsula, né, o convênio que a gente tem, um contrato com a Associação Irmã Úrsula. 7.747 atendimentos pelo SUS, 1.936 atendimentos particular e 1.162 nos outros convênios, né? Aqui a gente coloca todos os convênios da região, Unimed, SC Saúde, Saúde São José, a REC, a MESC. Um total de 19.366 pessoas atendidas na nossa porta de entrada. Pode passar o próximo, por favor. Aqui é o número de internações no ano de 2024. Particular e convênios, 3.456 pessoas e SUS, 7.016. Total de internações, 10.472. O Hospital de Turvo, ele tem um contrato com o SUS, onde nós temos metas, e aqui também estão os valores que a gente recebe para atender todas essas metas aí. Nós temos que realizar 650 acolhimentos com classificação de risco, onde o SUS não nos repassa R$1. Isso aí o hospital é obrigatório, todo hospital que atende SUS ou que tem porta de entrada tem que ter uma enfermeira 24 horas para fazer essa classificação,
para classificar o paciente conforme o nível de risco de vida dele. 650 atendimentos de urgência e emergência na porta de entrada, ao valor de R$15 a consulta, né, cada atendimento, totaliza 9.750. Nós ofertamos ainda, conforme contrato, mais 60 raio-x, ao preço de R$ 8,03, totalizando R$ 481,80. Mais 5 exames de ultrassonografia para urgência e emergência, ao preço de R$ 26,44, um total de R$ 132,20. Ofertamos ainda 20 eletrocardiogramas, a R$ 5,24, 104,72. 80 exames de laboratório, a R$ 3,70 cada exame, totalizando 296 o repasse do SUS. Realização de 10 pequenas cirurgias, ao valor repassado de R$ 23,01, totalizando 230,10. E ofertamos ainda mais 5 diagnósticos por tomografia, exame de tomografia, a um valor repassado pelo SUS de R$ 114,44, totalizando 572. Para realizar 1.480 exames, o SUS nos paga 11.567. Isso é meta mensal. Se nós atendemos mais ou realizamos mais do que essa meta, a gente não recebe um valor a mais. Não é pago por produção, o valor é fixo. Se o hospital não cumpre a meta, a cada 3 meses é feito um levantamento, né, pela entidade fiscalizadora e, continuando, não atingindo a meta, é descontado do contrato. Né? Então, o hospital ali, para realizar 1.480 procedimentos, ele recebe uma média aí de R$ 7,81 para cada procedimento desse. Para o porte 1, que é o hospital hoje, ele recebe 25 mil, que é o incentivo da política de valorização dos hospitais do estado de Santa Catarina para a porta de entrada. Então, totaliza, para o nosso pronto atendimento, R$ 36.567,02. Pode passar o próximo, por favor. Essa é a nossa meta de internações por clínica, né? Uma meta mensal de 30 internações na clínica médica, 3 internações na clínica pediátrica e uma na obstetrícia, totalizando 34 internações por mês. Esse valor unitário ele varia conforme o diagnóstico, né? E o valor mensal também. E a média de permanência também. Às vezes você tem que ficar 7 dias internado, 3 dias, 5 dias, 2 dias. E a média do valor unitário é R$ 447 por diagnóstico, né? Uma média, certo? No total, a gente recebe por mês, para as 34 internações, R$ 16.227,29. Aqui é só um levantamento do ano de 2024, ele não foi atualizado ainda, que a gente está aguardando alguns reajustes, mas é para vocês terem uma ideia do que custa só o pronto atendimento do hospital, né? Hora de plantão médico, enfermeiras 24 horas, técnicas de enfermagem, recepcionistas, higienizadora, lavanderia, copa, cozinha, material de consumo, materiais e medicamentos, água, energia, telefone, técnicos de raio-x, né, presentes ou de sobreaviso, laudos de raio-x, laudos de eletrocardiograma, laboratórios, exames laboratoriais e bens de pequeno valor. O custo, em média, do mensal do pronto atendimento, para nós mantermos a porta de entrada lá para atendimentos de urgência e emergência, é de R$ 249.297,12. O nosso convênio com a Associação Irmã Úrsula. A Associação Irmã Úrsula nos repassa ali R$ 141.125,60. O contrato SUS R$ 36.567,02. O custo do pronto atendimento é R$ 249.297,12. Nós temos um déficit mensal de R$ 71.604,50. Aqui é só uma amostra do ticket médio e os valores que o Cisanrec e o SUS paga para os exames de imagem. Então, a densitometria óssea ela custa, em média, tá? Um custo em médio, R$ 255,00, mamografia 118, raio-x 42, tomografia 558, ultrassonografia 153. O Cisanrec ele paga 165 para uma densitometria, R$ 100,00 para uma mamografia, 40 para um raio-x, R$ 100,00 para uma tomografia, R$ 75,00 para uma ultrassonografia. E o SUS ele paga R$ 55,00 para uma densitometria óssea, R$ 22,00 para uma mamografia, R$ 8,03 para um raio-x, R$ 100,00 para uma tomografia e R$ 26,44 para uma ultrassonografia. Então vocês podem ver
que os valores não fecham, né? A tabela do SUS está defasada há quase 30 anos. Nesses 30 anos, os salários aumentaram, a energia aumentou, né? Os medicamentos, todo mês de abril, ele tem um reajuste. Então, é sempre um déficit, né? E a gente está sempre atrás de doações, de campanhas de emendas, buscando recursos. O hospital hoje, ele realiza, além dessas internações e atendimentos, ele também faz parte da política de valorização dos hospitais, das cirurgias eletivas do SUS. Hoje nós estamos oferecendo cirurgias em urologia, ginecologia, cirurgia geral e bucomaxilo. Aqui na bucomaxilo nós somos referência na região e para o estado de Santa Catarina já, para pacientes com necessidades especiais. Complemento. Ou seja, o convênio com o município de Turvo, ele acaba auxiliando na complementação dos valores pagos pelo SUS para urgências e emergência, o que é uma contrapartida do hospital, pois após as 22 horas, finais de semana e feriados, o hospital é o único serviço de saúde que funciona às 24 horas todos os dias do ano. Isso impacta positivamente na vida das pessoas atendidas na nossa instituição, seja no pronto atendimento, internações e cirurgias realizadas. Estamos à disposição para qualquer dúvidas ou questionamentos. O Hospital São Sebastião e a Prefeitura de Turvo seguem firmes no compromisso com a transparência e a utilização responsável dos recursos públicos. Agradecemos a todos os vereadores e vereadoras, ao presidente e demais presentes pela atenção. Estamos à disposição para colaborar com mais informações e continuar o trabalho em prol da saúde da nossa cidade. Muito obrigado. Evandro, eu queria te agradecer pela explanação, né? Realmente foi colocado aqui nessa casa essa situação que a gente gostaria de ver essa prestação de contas e como ela é válida e positiva para nós e para toda a população, né? A gente sabe que a saúde, quando a gente realmente precisa dela, é que a gente vai realmente entendendo o sistema e como ele funciona, né? Eu tive situações do pai, da mãe, até com a minha própria pessoa, né? Então a gente sabe da importância que tem o Hospital São Sebastião aí para a gente, do trabalho sério que vocês fazem. E quando eu fiz a indagação aqui na Câmara de Vereadores, para vocês virem aqui, que eu disse que o nosso hospital parecia uma caixa preta, e ali na rua eu fui cobrado por isso, entendeu? E eu disse simplesmente a gente precisava dessa prestação de conta, a gente ser transparente com a população. Que a gente sabe que no trabalho que vocês têm lá hoje, no trabalho hoje de um vereador aí, a gente está sendo cobrado todo dia na rua. E a cobrança ela é válida quando a gente se põe à disposição da população para ser um vereador, para ser um diretor, para ser um presidente, né, Evandro? Então a gente sabe da importância do trabalho, e eu quero agradecer vocês pela explanação que foi feita aqui. E eu acho que se os vereadores têm alguma dúvida, alguma indagação, acho que para fazer, eu acho que essa seria a oportunidade, ou mesmo, sei lá, um agradecimento, enfim. Eu acho que eu deixo essa palavra aberta, que nosso regimento diz que a gente teria esse bate-papo com vocês, e mais uma vez quero agradecer a forma e a transparência que foi colocado aqui por vocês, Evandro, e também o Zé. Boa noite, Zé, e boa noite, Evandro. Todos os diretores do hospital também aí, pelo trabalho que vem realizando diante desse hospital, né? A gente sabe das dificuldades financeiras, todas as entidades passam por isso, né? E sabe, como você falou, a tabela SUS está defasada há mais de 30 anos, eu acredito, né, Evandro? E mesmo assim, né, está se tocando e com qualidade, como se diz, né? Então, acho que mas a importância de estar aqui hoje e apresentar esses números é grande, porque às vezes muitas pessoas falam pelo que ouvem lá fora, né? E os números estão ali comprovando os trabalhos que são realizados. Então, eu sempre digo assim, quanto mais gente envolvida no processo, mais gente a gente tem para defender. Fica mais fácil para se defender, né, Rogério? Então, a importância desses números é que traz a segurança da informação.
Eu acho que é muito válido. Parabéns pela explanação, muito bem clara também, né? E bastante objetiva. Obrigado. Eu gostaria também de, primeiro, agradecer o atendimento que a minha avó teve lá no Hospital São Sebastião, um momento bem delicado para a nossa família. E fomos muito bem atendidos. Ela teve o que precisava ali nos últimos dias da vida dela. Mas também gostaria de fazer um lembretezinho para a população, né, porque a gente cobra das instituições, mas o número de faltas dos pacientes é muito grande, né? Então, assim, quando uma pessoa falta, nós poderíamos colocar outra ali naquele lugar, que talvez estivesse precisando tanto quanto. Então, da mesma forma que nós cobramos das instituições seriedade com o recurso público, fica aqui também um pedido para a população, a mesma seriedade com o uso do recurso público, porque o dinheiro fica reservado para custear aquele exame. É importante também dizer, né, Evandro e Zé, que quando a gente firmou essa parceria do retorno em exames, nós conseguimos sanar muitos problemas, né? Endoscopia, colonoscopia, que o Estado, infelizmente, disponibiliza muito poucas vagas. Isso resolveu um problema que era um gargalo enorme na Secretaria da Saúde. Os ultrassons também, né? Que, como a doutora Giane diz, o ultrassom passou a ser o raio-x da vida, né? Então, todo mundo pede ultrassom. E é algo incessante. A gente conseguiu resolver esses problemas. Mas a preocupação que fica, e eu acho que é o sentimento de todo turvense, eu sou uma turvense de coração, mas me sinto tão turvense quanto os nascidos aqui, é que a gente vê outros hospitais crescerem de uma forma tão rápida, e a gente está vendo o nosso hospital ficar para trás. Eu entendo a preocupação com o recurso financeiro, eu também já tive do lado dos hospitais, e sei o quanto é difícil administrar um hospital. O cobertor é curto, o recurso é curto, né? Mas a gente também, de contrapartida, como eu digo, a Unimed não dá 4 milhões de emendas parlamentares, né? O SUS dá. E para que a gente possa trazer mais e mais emendas, a gente precisa que os hospitais prestem mais e mais serviços para a população. Eu gosto de falar sempre de um exemplo brilhante, e ele caminha junto com vocês, né, Evandro? O Giana Praia Grande com o Hospital Nossa Senhora de Fátima. O Hospital Nossa Senhora de Fátima hoje é case para o Estado, em oferta de serviços e crescimento, né, com seriedade, com transparência e com atendimento à população. Eu acho que é esse o sentimento da população turvense e de nós parlamentares que cobramos talvez aí um pouquinho mais. É que o hospital esteja lá também despontando nessa oferta de serviços, num aumento de porte, né? Não dá para admitir que municípios vizinhos aí, não é por nada, mas tem um porte 3 e o nosso hospital ainda com porte 1. Isso significa também ampliação de recurso financeiro. Claro que aumenta o serviço, aumenta a despesa, mas também aumenta um pouquinho o serviço. Então, o sentimento que fica é esse. E dizer que nós também somos parceiros sempre no crescimento e na melhoria do Hospital São Sebastião. Gostaria de usar a palavra também. Primeiramente, cumprimentar o Zé, o Evandro, cumprimentar aqui os funcionários do hospital, o pessoal que está na diretoria, a nossa colaboradora da regulação hoje, doutora Giane, né, no município. Hoje dizer que o município é 100% regulado, todos os exames, todas as consultas. Hoje a gente pode dizer que trabalha com a regulação seriamente. Queria também, primeiramente, dizer para o Evandro e para o Zé que fico muito contente com a pesquisa de satisfação. Eu acho que isso vai trazer um benefício muito grande, né, para a gente, para vocês principalmente saberem onde está algum tipo de problema dentro do hospital e também resolver. Não posso deixar de agradecer a todos os profissionais do hospital por tantas vidas que já foram salvas dentro daquele hospital.
A gente sabe, a gente acompanhou, eu fui secretária de saúde por 10 anos e sei o trabalho de cada profissional e o trabalho de cada pessoa, de cada médico que trabalha lá dentro. A gente sabe cada vida que foram salvas, principalmente, né, dentro daquela sala de semi-intensiva, a gente sabe tudo que passou lá, né, doutora? A Marina, enfermeira, até me emociona, né, ver vocês aqui, porque a gente sabe que já passamos lá atrás. E a gente sabe que o hospital tem dificuldade, a gente sabe disso, nossa população precisa ser atendida sim, com certeza ela precisa, e sabemos que a Lei 8.080, ela diz que tem uma parceria até muito mais para o poder público, fazer urgência e emergência, né, do que para o hospital. Então, eu acredito que cada um tem que fazer a sua parte da melhor maneira possível para que a população seja atendida. Gostaria também de falar também um pouquinho sobre as faltas. Quero dizer que na Secretaria de Saúde não é diferente. Infelizmente, as pessoas faltam nos exames, nas consultas, e isso é dinheiro público. Como a minha colega acabou de falar, isso é dinheiro público, né? Isso é pessoas que ficam sem ser atendidas. Isso hoje nós estávamos comentando, semana passada faltou 10 pacientes para o psiquiatra, né? E a gente fica se perguntando, né, o que aconteceu, o que houve. Mas eu acho que são problemas que o SUS traz com ele, não o SUS, desculpa, as pessoas. As pessoas usam mal o SUS. Não é o SUS que é tão ruim assim. Pode ser que ele não esteja realmente pagando aquilo que deveria pagar, porque vendo na tabela ali, né, é incrível, né, ver uns pagamentos de alguns procedimentos que são feitos. Mas a gente sabe que o usuário do SUS também não usa bem o SUS. A gente sabe quantos exames ficam lá na Secretaria de Saúde no final do ano, quando se faz lá um levantamento. Acredito que a companheira Renata, que foi ex-secretária de Saúde, também deve ter passado por isso. Quantos exames ficam lá que as pessoas nem vão buscar? Raio-X, vão lá, batem, não senti mais nada. Então, né, medicação, não é, Renata? Que às vezes pegam, tomam 10 comprimidos, estou bem, tudo certo, e já deixam lá. Isso é dinheiro do SUS, isso é dinheiro mal usado. Né? Então, não é que o SUS seja tão ruim assim. Os usuários não usam bem o SUS, na minha avaliação. Outro ponto importante que a gente precisa também colaborar, porque vocês viram que o custo de uma emergência com as portas abertas, com toda a estrutura, ela é cara. Então, o que a gente precisa fazer com que a população entenda, né, e até para a gente poder dar a atenção devida para aquele que realmente necessita estar lá dentro do hospital, exceto sábados e domingos, feriados, em dias que o posto de saúde não está funcionando. Né? Mas aquele paciente que normalmente ele é regulado em azul e verde, ele não deveria estar lá dentro da emergência do hospital, gente. Emergência de hospital é quando eu tenho um sangramento excessivo, é quando eu tenho uma febre muito alta, é quando eu tive uma crise convulsiva. Né? São para coisas realmente urgentes que o posto de saúde não vai dar conta de atender. Então, a gente também precisa somar esforços com a população para que a gente tenha êxito. Né? E um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar aqui, né, e daí fica aqui um apelo a todos os colegas para que a gente converse com os deputados federais e faça um movimento que realmente funcione, para que não fique aquela coisa de chove não molha, que até há 30 anos está no chove não molha. Né? É impossível uma tabela sem um reajuste. Tudo aumenta. Tudo aumenta. Uma caixa de luva que antes da pandemia custava R$10, ela chegou a custar R$120. E o preço da glicose, agora estou olhando a menina do laboratório, continua sendo pago 83 centavos. Quantos exames de glicose a Secretaria de Saúde libera por mês, só aqui no município de Turvo? Muito mais de 1.000. Então, assim, vejam que realmente a conta não fecha. Mas a gente também não pode, como a colega Cleonice falou, deixar de atender a população. Então, a gente precisa da ajuda do hospital, da ajuda do poder público, né, para que o paciente não deixe de ser atendido. Só terminando aqui minha fala, queria parabenizar também o hospital, né, juntamente aí com
a regulação do município, que hoje estão fazendo a maioria dos exames dentro do município do Turvo, né, que eu acho importante também, trazendo o recurso público para dentro do nosso município. A gente sabe que tem alguns, às vezes, que não conseguem, né, fazer ali, mas a grande maioria tem sido feito ali. Deixar meu agradecimento para o Lions e também, né, para o hospital, né, que deu aí a contrapartida do novo mamógrafo, né, que hoje todas as mulheres atendidas aí pela mamografia do mês de aniversário são atendidas dentro do nosso município com um mamógrafo novo, né, com o projeto do hospital e do Lions. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, com licença. Boa noite, Evandro, Zé, bem-vindos à casa. Eu fui uma das vereadoras que usei a tribuna e solicitei a presença de vocês aqui e clarear as dúvidas que a gente tem com relação a isso. Eu queria aproveitar a fala da Renata aqui, porque a Renata é ímpar na área da saúde, mas eu não sou. Eu sou leiga. Então, tem algumas coisas que a gente conversa, e a saúde é bastante complexa com algumas coisas, né? Então, eu tinha só algumas dúvidas, porque vocês citaram sobre porte 1, é isso? O hospital é porte 1? Isso. E a Renata falou sobre mudança de porte aqui. Tu poderia, por gentileza, Evandro, clarear? Não, acho que não só para mim. Eu acredito que a maioria não sabe o que seria esse porte 1 ou qualquer outro. Porque eu acho que tem relação ali com verba do SUS, com, né, quantidade de paciente, capacidade técnica. Se tu puder clarear, por gentileza, isso, né, o nosso hospital é porte 1, é isso, né? Como seria isso? Boa noite. Obrigado. Primeiro, quero agradecer os agradecimentos, né, a todos os vereadores e vereadoras, e colocar que o hospital está sempre buscando ofertar os serviços pelo SUS também. Tá? Em relação ao porte, tá, isso é uma classificação que vem desde antes do governo do governador Moisés, tá? Começou lá antes, e os hospitais foram classificados. Isso tem uma questão toda técnica, tá? O tamanho do hospital, se ele é de alta complexidade, baixa complexidade, média complexidade, o que ele oferece, o que ele não oferece, tá? A capacidade de atendimento, tem uma série histórica, tá? Essa série histórica ela vai desde a época que os hospitais mais antigos eram contratualizados com o SUS, né? Então, é toda uma avaliação que é feita ali. E aí, conforme o porte, é repassado um valor, né, conforme o nível do porte. Tá? O nosso hospital tem capacidade para ser, nós já estamos com um pedido lá há mais de 2 anos, para mudança de porte para porte 3. Tá? O antigo secretário, doutor André, tá, ele, quando veio visitar aqui o hospital, ele colocou como é que esse hospital é porte 1. Ele já era para ser porte 2 ou porte 3. Tá? Com toda a estrutura que a gente tem e com o pouco que a gente ofertava na época. Tá? Com a mudança da PVH, a gente ofertou mais algumas coisas. Por exemplo, a questão de oferta de serviços de imagem. Tá? Nós recebemos o tomógrafo via emenda parlamentar e a gente, conforme contrato com a Secretaria do Estado e conforme emenda, a gente tem que prestar serviço do SUS. Nós ofertamos esse serviço. Quero aqui salientar que é o seguinte, o hospital recebeu o recurso para a compra da tomografia, foi receber isso no ano de 2023, novembro de 2023, o hospital instalou, prestou conta, e esse equipamento ele só foi os serviços constar no contrato do hospital só em agosto de 2024. Então, assim, o hospital já tinha ofertado, já tinha solicitado para ser habilitado para ofertar na porta de entrada e exames ambulatoriais também para o município de Turvo, somente para o município de Turvo. Tá? E o governo do estado só colocou em agosto de 2024, quase um ano depois. O governo do estado não quis contratualizar os exames de tomografia ambulatorial. Tá? Ele só autorizou os exames de tomografia via contrato para urgência e emergência. Tá? Então, não foi o hospital ofertou e não quis. Certo?
Então, assim, o hospital já está requerendo isso, porque nós já mudamos de porte conforme a classificação lá que a gente vai avaliando todo ano. Queremos ofertar mais serviços. Tá? Nós temos aí já uma lista de serviços, exames, mais cirurgias, por exemplo, nós queremos ofertar cirurgias de otorrino, queremos ofertar exames de endoscopia e colonoscopia, tá? Mamografia, densitometria, para o Estado via SUS. Então, a gente está aguardando. O Estado ele está analisando agora que, a partir de julho, ele vai recontratualizar com todos os hospitais do Estado. Tá? E aí vão ser analisados os portes dos hospitais. Então, é isso. É uma classificação técnica que tem lá, com vários quesitos. Né? Vai desde ocupação, tamanho do hospital, número de leitos, né, serviços ofertados, e isso aí tem uma escala que eles classificam lá, uma tabela que não nos foi aberta também, que o Estado que faz essa pontuação lá, e aí a gente é classificado assim. Tá? Hoje, que eu saiba, as mudanças aqui na nossa região, tá? Os hospitais que mudaram de porte foi a Praia Grande, devido à oferta dos leitos de saúde mental. Tá? Eles tinham um número grande de cirurgias de oftalmologia, mas não estão fazendo mais porque foram bloqueadas. Tá? O hospital lá não está fazendo mais cirurgia oftalmológica desde o ano passado. O Sombrio, tá? E eu acho que o Timbé também teve. Todos os outros hospitais aqui estão com porte 1. Meleiro, Jacinto, Turvo. Tá? E fora o regional, que é um hospital do Estado. Né? Aí só está sendo ali administrado pela OS, mas é um hospital do Estado, né? Certo. Não, respondesse, só que tem algumas questões que a gente às vezes fica, né? Então, para clarear, tipo, antes a Renata comentou a respeito desse sentimento das pessoas, né? E a gente recebe muito isso por redes sociais, enfim. Porte 1, lá no Timbé, tu comentou, na Praia Grande estava fazendo oftalmologia também, não. Eu vi uma notícia sobre essa questão oftálmica lá, né, que eles estavam montando um consultório, tudo via SUS e tal, para esse atendimento. Né? E é exatamente isso que tem acontecido, é esse sentimento de a gente ver essa progressão na nossa volta e vemos aqui, né, de certa forma, não digo estacionado, vocês, claro, a gente sabe a dedicação de vocês, mas que não acontece, às vezes, aqui. Né? E é tudo SUS, são atendimentos SUS. Lá, Timbé, Meleiro, Sombrio, enfim. Né? E a gente também vê que são essas questões cirúrgicas, que parece que o rendimento SUS faz elevar. Né? Fico feliz em saber que já estamos aguardando o aumento desse porte, né? Mas, citando o que eu acabei de citar, nesse nível, como é que ficaria, então, para nós, aqui, com relação a essas questões de cirurgia e tudo mais? As cirurgias, vereadora, isso é uma negociação entre o Estado, né, o que contratualiza com os hospitais, e a oferta que a gente tem. Cirurgia depende muito do cirurgião aceitar o valor do SUS, tá? O valor das tabelas, mesmo com uma mudança que teve no último ano da tabela de cirurgias, tá? Que alguns procedimentos, não foram todos, tá? Poucos procedimentos tiveram um valor reajustado consideravelmente. Para você ter uma ideia, os hospitais aqui, a demanda, como teve uma oferta muito grande no estado de vários hospitais que são contratualizados com o SUS, a demanda diminuiu bastante. Né? Só ver a propaganda do estado de Santa Catarina, é o primeiro estado do Brasil, né, junto com São Paulo, mas eu acho que até Santa Catarina está mais do que São Paulo cumprindo as suas metas de cirurgias realizadas. Tá? Então, a demanda caiu bastante. Tá? Nós realizamos aí 60, 80 cirurgias no Turvo, tá? E hoje está chegando 20 cirurgias, quando chega. Tá? Isso é uma reclamação dos hospitais de menor porte, tá? Como... De menor porte, não. Eu vou dizer de alguns hospitais. Tá? Praia Grande, para você ter uma ideia, ele chegava a fazer quase 200 cirurgias mesmo. Hoje ele está fazendo 20. Não está tendo mais demanda, não está tendo mais movimento. O Meleiro fazia em torno de 100, 120 cirurgias, 80, está chegando 17, 19.
né? Já sinto bem menos, né? Porém, alguns outros hospitais aí que tem uma regulação que está agenda cheia, né? Então, aí é uma questão de regulação, né? Que a gente não tem controle, isso é tudo regulado no Estado, é tudo regulado pelo Estado, né? Como a vereadora Clenice disse, consultas, é realizada, aí vem reafirmar o que a vereadora Renata colocou, os pacientes ganham a consulta pelo SUS, não comparecem na consulta. Aí ele vem na consulta com o cirurgião, é agendado, ele não comparece na cirurgia. Aí o cirurgião não operou naquele dia, veio, destinou horário e tempo, ele quer receber, né? Então, assim, é complicado isso. Hoje, as questões das cirurgias, elas são pagas por produção. Você tem meta para cumprir, mas você paga por produção. Se os pacientes não vêm, ou se a regulação do Estado não encaminha essas cirurgias para o hospital, a gente não recebe, né? E aí, consequentemente, não cumpre a meta também. Então, em relação às cirurgias, é essa a questão, tá bom? Então tá, era isso, presidente. Obrigada, Evandro, obrigada, Zé. Me coloco à disposição. Se a gente puder ajudar em alguma coisa, estamos à disposição. Tá? Obrigado, vereadora Renata, também a Mana, Cleonice, Zebra, que participaram. Mais uma vez agradecer o Zé, agradecer Evandro, toda a diretoria que está aqui presente hoje, a todos que trabalham no Hospital São Sebastião. Quando a gente fala em saúde, a gente pensa todo no envolvimento que existe, desde uma diretoria, desde uma administração, uma presidência, todos aqueles que trabalham dentro do hospital, porque quando você trabalha com pessoas, com vidas, eu me coloco sempre no lugar de um médico, né? A decisão que às vezes você tem que tomar, você vai salvar um paciente ou você vai perder um paciente. E eu sempre coloco que na vida todos podemos errar em algum momento, mas no momento que um médico erra, eu me coloco no lugar dele e eu perder um paciente, perder uma pessoa, o quão trágico que é. E o julgamento que os familiares e a sociedade coloca um médico. Então, a medicina é uma coisa muito séria, tu lidar com pessoas é muito sério, e o nosso hospital também é um caso sério, porque a gente sabe que ergueu-se nesse município por primeiro a nossa igreja, o nosso hospital, o nosso seminário. Então, eu sempre digo aí que os nossos antepassados, os nossos colonizadores chegaram a Turvo com a fé e com a coragem. Então, aquele hospital foi erguido a tantas mãos e a gente sabe, a gente quer que o hospital ele evolua. E vocês podem contar com a gente nesse sentido, porque ao mesmo tempo que a gente faz a cobrança, a gente quer ajudar. Porque se a gente não colocasse nada para vocês, Evandro, eu acho que Zé, seria em vão o nosso trabalho aqui. Então, do fundo do coração, quero agradecer a vocês dois por terem vindo aqui, a direção do hospital por ter se colocado aqui. O nosso muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado a todos os vereadores e vereadoras, né? E agradecer pela oportunidade de vir aqui. Eu penso que a gente tem que vir todo ano aqui, ou mais de uma vez por ano, sempre esclarecendo. E quero convidar vocês para ir lá no hospital. Vamos lá, marcar um dia, vamos conhecer, vamos ver, vamos conversar com os médicos. Nós temos um grande quadro de corpo clínico. Os nossos funcionários também é o pessoal que toca, é o pessoal que vive o dia a dia lá, noite e dia, né? Não é dia a dia, noite e dia. Então agradecemos de coração, né, Evandro? Toda a gente aí também, a diretora clínica, os nossos funcionários estão aqui, os nossos diretores. E convidar vocês, inclusive também a população em si, se tiver alguma dúvida, nos questione, vá lá, vamos trocar uma ideia. Crítica construtiva é boa, é melhorar o processo, é isso mesmo. Né? E a gente tem que se ajudar, ninguém é bom sozinho. Você falou bem aí. Nossos pais, nossos avós construíram a igreja, que é um cartão postal na região aqui, o seminário, a casa da criança, um hospital, a pescoço de boi, no braço. Hoje para manter um trabalho. Nós vemos louco, o custo do nosso hospital gira em torno de R$1 milhão por mês. E não tem como ser diferente. E aí tu começa o mês sabendo quanto é que tu vai gastar e não sabe quanto tu vai faturar. E se não é ajuda do poder público, se não é ajuda da população, das empresas,
Olha, sinceramente, eu acho que no hospital já tinha fechado, porque não tem jeito. Não tem milagre no negócio. O custo vem, todo mundo quer receber, e aí? E o mês passa rápido, até fechando a folha de pagamento, daqui a pouco uma semana, já estamos preocupados com outra folha, e assim vai. Mas muito obrigado pela oportunidade de ter vindo aqui. Nós também queremos fazer essa apresentação no Lion, no Rotary também, vamos fazer isso. E voltar aqui mais vezes. Sempre que tiver alguma dúvida, a gente está disponível e reafirmo o convite para vocês irem lá um dia, ou mais que um dia, para conhecer nosso hospital e nos trocar uma ideia. Lembra, nós conversamos várias vezes lá no hospital também, né, Rogério? Sim. Cleonice, o pessoal que vai lá. Então, assim, ó, as portas estão abertas e nós queremos transparência e eu digo uma coisa, sujeira embaixo do tapete não tem. Má fé não tem, pode ter certeza. Se nós errar, é por má fé jamais. Né? Então é isso aí. Obrigado pela oportunidade e estamos à disposição para maior esclarecimento, qualquer dúvida. Transparência e honestidade, em qualquer parte, em qualquer setor, ela é fundamental. Obrigado, Zé. E eu acho que a gente também tem uma grande parceria nessa situação, o hospital também com a irmã Úrsula, que também faz um excelente trabalho. Então, muito obrigado de coração. Vamos então para o uso da palavra dos nossos vereadores. Convido para fazer uso da palavra o vereador Cláudio Januário, assunto convites. Quero cumprimentar aqui o presidente da casa, vereadoras, vereador, Motoclube Pantaneiros de Turvo, o Zé Besbate. Cumprimentando o Zé Besbate, cumprimento toda a família Hospital São Sebastião que se faz presente. Público presente, o meu boa noite, quem nos acompanha pela TV Câmara, e o bom dia, imigrantes. Convite. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina Leste realizará uma audiência pública com o objetivo de discutir o PL 0010 de 2023, que dispõe sobre a classificação do tabaco nas propriedades dos agricultores e produtores de fumo no âmbito do Estado de Santa Catarina, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, às 14 horas, no Salão de Festa São Judas Tadeu, do bairro Poço 8, em Içara. É um convite especial aos produtores de tabaco, né? E sempre toda mudança gera polêmica e nem todo que o produtor acha que é bom, talvez seja, né, Zé? O Zé também foi colega de trabalho e trabalhou na empresa. Eu quero só dizer aqui alguns números que é importante para o produtor isso aí. O Rio Grande do Sul já tem essa lei em andamento, já citei aqui outro dia, volto a citar. Eles estão brigando para que a compra do tabaco seja realizada na propriedade. Mas não se tem mão de obra suficiente para, né, Zé, tu sabe disso, para ir lá na propriedade e comprar desses produtores todos aí. Porque uma condição, você chega num paiol de um produtor, não tem uma iluminação adequada para a gente ver, avaliar a qualidade, como se diz. Está lá numa numa pilha, tem que virar fardo por fardo, passar. Isso pode levar meio-dia até mais, cada produtor. Imagina atender todos os produtores. É um trabalho praticamente impossível. No Rio Grande do Sul, os produtores estavam com o produto pronto e não tinha mão de obra para ir lá classificar. Até sugeri na última vez aqui que se fizesse uma emenda, né, nesse projeto, né, Zé, que o produtor pudesse optar, né, leva na empresa ou espera a classificação no paiol. Seria o mais correto. Para vocês terem alguma coisa referente a números, o litoral todo de Santa Catarina aqui, né, que abrange da divisa do Rio Grande do Sul até Imaruí, lá para cima, toda a Costa da Serra, Braço Norte, Grã-Pará, enfim, todo o litoral representa no setor fumageiro 3%. Vocês sabem o que é isso? Uma produção de tabaco de em torno de 700 mil toneladas, 3%. Lógico, é um valor até significante, mas um exemplo que eu cito aqui, o Zé sabe também, a Philip Morris, uma multinacional, a segunda maior produtora de tabaco do Brasil aqui, ela contém 25%
comércio de cigarro global, hoje no Brasil. A Marlboro é uma das marcas delas. Ela tinha aqui em Araranguá uma filial que tinha uma produção de 10 mil hectares, então de 4 mil produtores para plantar 10 mil hectares. E nos últimos anos, o Cláudio sabe disso também, a assistência técnica das empresas não é mais aquela que era lá no início, que a gente andava com uma enxada dentro do carro para mostrar, aplica isso, faz aquilo. A qualidade, então, do produto, qualidade, quando eu falo aqui, é referente a contaminantes. O produtor está plantando muitos, né? Não estou generalizando aqui, mas muitos não estão mais seguindo orientações, plantam variedades que eles produzem mesmo, usam produtos que acaba deixando o resíduo. E a Phillips Morris foi uma empresa que foi prejudicada aqui no litoral em função desse resíduo. De 10 mil hectares que eles tinham aqui, fecharam a porta, foram para a Bahia, compraram uma fazenda de 10 mil hectares e eles estão produzindo da maneira deles. Então, o mercado às vezes é bom e a gente pode jogar fora umas decisões. 3%, né, vai lá no Paraná, incentivo, o Paraná está crescendo muito, tem mão de obra, tem qualidade, então são coisas que a gente tem que avaliar. Eu acho que o produtor tem razão de brigar por isso, é importante, mas tem que avaliar os dois lados da moeda, como se diz, não estou aqui defendendo, né? Só 42 anos, 43 de fumo, mas temos dois lados sempre, favorável e o contrário. Mas é válida essa briga deles, mas teria que verificar só esse adendo aí para não generalizar. Ó, só vendo se for em casa. Na falta do produto vai vender, vai tudo vale, mas na sobra, como aconteceu já esse ano, já sentiram a diferença já, né? Então, sempre só lembrando isso, né, Cláudio? Mas é importante, sim, é uma briga que tem que ser feita, mas tem que ser bem avaliada. É um ano que tem bastante oferta, a coisa vai dificultar, né? Quando tem pouca oferta, tudo vale, né? Então, assim, ó, aos agricultores, produtores de tabaco aí da nossa região, se façam presente lá na Poço 8, né, em Içara. Sexta-feira, dia 11, às 14 horas. Nossa comunidade lá, Poço da Lontra, está promovendo a 22ª polenta com galinha. Vai ser domingo, a partir das 11h30, R$50 o almoço. Como já é a 22ª que está acontecendo, todo mundo já sabe que é bom, né? Então, estão todos convidados. Obrigado, boa noite. Obrigado ao vereador Cláudio. Deu até fome nessa hora, Cláudio. Falar de uma polenta com galinha no friozinho desse aí, olha, é para atiçar a fome da gente. Então, o pessoal está convidado a se fazer presente aí no domingo no Poço da Lontra. Agora, com a palavra, o vereador Valcir Vassoler Milanês. Assunto: Tour Esporte Clube, iluminação pública, viagem a Florianópolis. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadora, ao pessoal da diretoria do hospital, funcionários, né? Presidente José Luiz Besbate, o Evandro, diretor administrativo, a nossa secretária de Assistência Social, Michele, ao suplente de vereador, lá o Silésio, sempre presente, né, o Motoclube Pantaneiros aí, e toda a imprensa aí também, e ao Daniel ali da Agricultura, que está sempre presente, né, Daniel? Uma boa noite, então, boa noite a todos, boa noite a quem nos acompanha pela TV Câmara. Futebol, falar um pouco aqui, né? O Turvo está sendo bem representado. Muitos não acreditavam no Turvo, né? O Turvo foi a Araranguá esse final de semana e venceu por 1-0 lá em Araranguá. O Turvo, eu acho que está bem encaixadinho, como se diz, não tem nenhuma figurinha carimbada, assim, né? Para mostrar, mas estão aqueles que aderiram à ideia do Turvo e vêm brigar e lutar pelos resultados. E fomos muito bem lá representando o Turvo em Araranguá e foi vencido Araranguá por 1-0. Hoje o Turvo lidera a chave A com 4 pontos, seguido pelo Vila Nova de Sara com 3, o Barão também de Sara com 1 ponto, a Serção de Sanga Grande com 1 ponto e o Metropolitano que ainda não somou ponto, mas só fez um jogo também, né? E a chave B está liderada pelo Sara,
uma em Luzia com 3 pontos, São Bento com 2 pontos e Aranaguá com 1 ponto. Aranaguá empatou na Sanga Grande e perdeu agora para o Turvo lá. E o próximo jogo do Turvo será agora sábado contra o Mãe Luzia. Então, se o Turvo vencer sábado agora, já passa para outra fase. Ganhando mais uma, pode passar em primeiro e esperar as oitavas ali, o pessoal se matar, né, como se diz. Então, é importante a presença sábado do torcedor ir lá, os associados, falando aqui, também os associados para botar as mensalidades em dias, que também é difícil, Evandro. Zé é um sócio aí. Então, eu já pedi aqui o apoio do pessoal, dos patrocinadores, sócios, colaboradores, sempre tem, e a gente está trabalhando em cima disso também para que o Turvo nos represente bem como vem sendo feito. Iluminação pública, falar em iluminação pública é um outro problema, né, Zé? O Zé esteve lá dentro da Sersul e sabe como é que é todas as administrações. Hoje de manhã, nós tivemos uma reunião 9h30 lá, estava o presidente Andrei, o vice Valdo, da Sersul, estava o vereador do Morro Grande, o Richard Casagrande, do Ermo estava o Daniel Borges e o Marcelo, do Meleiro, o Joel Deluca, e eu, aqui do Turvo. Timbé do Sul tinha um vereador, mas acabou tendo que fazer uma cirurgia no final de semana, não esteve presente. A ideia é buscar soluções para essa iluminação pública. Hoje, o trabalho da iluminação pública é terceirizada, né? Existem contratos, existem licitações feitas. A gente estava vendo o Forquilinha, tem um sistema da própria cooperativa fazendo a iluminação pública. Então a gente está discutindo, ficou acordado para agora na próxima semana a gente visitar a cooperativa de Forquilinha, né? Sugestão do Andrei também, para a gente ver e se mobilizar todos os municípios aqui que é atingido que são abrangidos pela Sersul, que dá assistência, para que a gente consiga reunir os prefeitos também e estudar uma forma para ser mais ágil, vamos dizer assim, né? Porque bastante reclamações e acaba a reclamação, como diz o Andrei, caindo na Sersul, né? O Zé sabe disso, uma das maiores reclamações são a iluminação pública. E a Sersul hoje, na verdade, não tem compromisso com a iluminação pública, né? É o poder público junto com os terceirizados. Então está sendo estudado isso aí, não vou dizer que vai ser de hoje para amanhã, porque até tem uns contratos para serem cumpridos, né, com esses terceirizados. Mas está se pensando numa fórmula de se favorecer o associado também, ser mais ágil esse atendimento. Amanhã estou indo a Florianópolis também, então só para falar da minha ida a Florianópolis, estou indo a Florianópolis com uma audiência na infraestrutura, está indo o prefeito Heriberto também, o Jadiel da Silva, tratar assuntos aí da região sul, e lógico do Turvo, né? Então, uma audiência lá na Secretaria de Infraestrutura amanhã às 14 horas. Aproveitando, já vou ficar por lá, que na quarta-feira nós temos um treinamento, eu vou participar, quer dizer, num curso, onde o curso trata do mandato em ação, comunicação estratégica e eficiente. Então, já quarta-feira, o dia vou estar em curso lá, e a gente procura sempre buscar soluções para melhorar cada dia mais para o nosso contribuinte aí. Valeu, presidente, era isso para hoje. Boa noite. Obrigado aí mais uma vez ao pessoal aí pela explanação. Quero agradecer, então, o vereador Valcir Vassoler Milanês, né? Já vamos nos encaminhando aí ao encerramento, mas antes a gente tem um convite especial aqui, né? Do Moto Clube dos Pantaneiros, que nesse próximo domingo é a 11ª edição da Moto Trilha deles, né? A largada vai ser lá no São Pelegrino, às 8h30 da manhã. Eu não tenho conhecimento sobre o assunto, mas segundo o meu amigo China aqui, diz que melhor momento é a largada. Então convidamos aí os vereadores, o pessoal envolvido, toda a comunidade, que agora nesse próximo domingo, então, né, participe aí no São Peregrino dessa largada às 8h30 da Moto Trilha, né? Expectativa deles é entre 400 e 450 motos, né? É muita gente, é muito barulho, né? Eu desejo a vocês aí todo o sucesso do mundo aí. A gente sabe que quando tem uma
uma associação que luta pelos seus objetivos, e isso é uma diversão. Parabéns para vocês, que a gente sabe que enquanto você está fazendo algum esporte, você está longe das porcarias. Então, desejo todo o sucesso do mundo para vocês nessa trilha aí. E depois vamos esperar vocês aqui para um bate-papo, para usar a tribuna e também fazer uma prestação de contas para a gente, que é fundamental. A parceria, ela funciona desse jeito, né, Lucas? Então, estamos juntos aí nessa parceria. Também importante, né, próximo sábado, né, da 12 de julho, a festa da nossa padroeira, né, Nossa Senhora dos Campos, Nossa Senhora del Camp, né? Então, a programação já marca aqui às 6 horas da manhã do sábado, a alvorada festiva, né? Vão acordar a cidade bem cedinho ali. Às 8h30, procissão motorizada pelas ruas da cidade. Às 10 horas, Santa Missa Solene, com consagração da Nossa Senhora, bênção das sementes e consagração das crianças. Às 12 horas, almoço festivo no salão paroquial, entendeu? Às 18 horas, teremos a outra procissão com a imagem pelas ruas da cidade. Às 19 horas, Santa Missa, de encerramento com a apresentação dos novos festeiros. Então, fica aqui o convite, né, de todos que estão envolvidos, festeiros, enfim, noveneiros, Frei Gerson e toda a sua equipe, para a gente participar da festa da Nossa Senhora da Oração, que eu sempre disse, né, nossos colonizadores chegaram aqui com a fé e com a coragem. Então, agradecer a Nossa Senhora dos Campos sempre pelas colheitas maravilhosas que a gente tem na nossa cidade e na nossa região. Também queria fazer uma colocação especial, né, que no último dia 3 de julho, na semana passada, tivemos a nossa reunião aí da EPAGRE envolvendo a CAPES. É uma reunião feita aqui, aproximadamente 500 pessoas participaram aqui no nosso centro de eventos, né? Palestrante Dr. Marcos Lima do Vale, o Dr. Laertes Reis Terres, nosso melhorista lá da EPAGRE de Itajaí, e o engenheiro Douglas Oliveira, que é nosso extensionista aqui, que faz parte aí das sementes que tiveram palestrando com a gente. Então, fazer esse agradecimento à Glaura, toda a equipe da CAPSA, que fizeram um evento espetacular, especialmente aí também o pessoal da Coperja aí, que serviu aí um carreteiro aí feito aí, realmente uma delícia, né? Então, agradecer a todos envolvidos, uma palestra que trouxe aí um conhecimento muito grande aos nossos agricultores, que só com muito profissionalismo e dedicação a gente vai conseguir vencer aí essa safra aí, esses preços baixos aí que tanto assolam o nosso agricultor aí. Então, muito obrigado à nossa EPAGRE e aos nossos palestrantes, né? Também quero colocar aí, a gente vai partir para o encerramento, né? Fazer uma oração especial a todos os amigos aí e parentes, né? Faleceu aí nessa última sexta-feira, né, Dona Maria Nadir de Betil Feltrin, a mãe da Denise, né, sogra do nosso ex-vice-prefeito, né, Oswaldo Favro, né. Então, realmente, a gente foi lá e deu um abraço na Denise, familiares aí, e no Oswaldo. Então, ela descansou e a família também sente muito a partida dela, mas faz parte da nossa vida, cumpriu a sua missão e partiu. E também, no último sábado, né, o Otávio Batista Feldman, né, quem não conheceu o Otávio aí, de família do Meleiro, atualmente morando em Araranguá, um jovem aí de 61 anos, eu digo, um amigo em particular meu, fizemos algumas viagens e tanto aí para o nosso Rio Grande do Sul, então corretor de arroz aí, eu diria que um tanto quanto famoso na nossa região, por ter ajudado e honrado tantos compromissos, né? Então o Otávio é um rapaz novo também, deixou a família, a gente quer deixar aí as nossas condolências a todos os familiares, dedicar essa oração do Pai Nosso aí, a família aí do Otávio também, a toda a família da Maria Nadir de Betil Feltrin, né? Então, vamos no encerramento, ficam os senhores vereadores e senhoras vereadoras convocados para a próxima sessão ordinária, segunda-feira,
dia 14 de julho, às 19 horas. Convido a todos de pé para fazermos a oração do Pai Nosso.